Se você gosta dos audiobooks que encontra aqui, quer ver o canal crescer ainda mais e deseja apoiar diretamente essa jornada literária, sua ajuda faz toda a diferença. Você pode contribuir com qualquer valor via Pix. Basta apontar a câmera para o QR Code na tela. Cada apoio, por menor que pareça, ajuda a manter o canal ativo, melhorar as produções e trazer cada vez mais histórias envolventes para você. E para acompanhar novidades, lançamentos, bastidores e tudo o que estamos preparando, siga também nosso Instagram, @Sussurros do Imaginário. Os Sussurros do Imaginário só existe porque você está aqui. Obrigado por apoiar, comentar, assistir e fazer parte dessa comunidade que cresce um pouco mais a cada história contada. Continue com a gente, ainda temos muitos mundos para explorar juntos. Capítulo 33. Chicago, 5 de novembro de 2019. Um zumbido tirou Rory de um sono sem sonhos. A janela do quarto exibia um céu castanho pálido quando a noite caiu. A combinação entre o seu primeiro ataque de pânico em quase 3 décadas, mais de 24 horas sem dormir e a tarefa tormentosa de levar Thomas Mitchell embora da prisão resultou em exaustão total. Ela se sentia desorientada ao acordar. O zumbido veio de novo, e ela procurou a origem. Então, ouviu-o mais uma vez, finalmente. Se deu conta de que o celular estava vibrando. Pegou-o no criado mudo, esperando ver o número de Lane. No entanto, era de outra pessoa. A série de números foi registrada imediatamente. Arrastando o controle deslizante para a direita, Rory colocou o celular junto ao ouvido. Sr. Baird? Sim, olá. Rory. Rory esperou, ainda grogue e de repente consciente de que soava desse jeito. Desculpe. Acordei você. Não. Ela se levantou da cama e foi até a janela, fazendo uma longa pausa. Já eram mais de 5 da tarde e sol já se pusera. Percebeu que dormira o dia inteiro. Alô? Sim, Sr. Baird, estou aqui. Liguei para me atualizar sobre o caso. Para ver se você fez algum progresso. Rory esfregou os olhos. Receio que não. Ou melhor, ainda não consegui começar. Mas prometo que irei. Aliás, terminei a restauração da boneca de Camille. Só preciso fazer algumas alterações finais. Ligo para o senhor na próxima semana e marcamos um encontro. Houve outra pausa. Seria bom. Rory encerrou a ligação. Verificou as mensagens de texto, mas não encontrou nenhuma. Tentou falar com Lane, mas não obteve resposta. A aula dele terminara horas atrás. Ele devia estar a caminho para o jantar. Lane só apareceria em sua casa dali a algumas horas. Rory voltou para a cama, para esperá-lo. Precisava fechar os olhos apenas por um momento. Assim que o fez, poucos segundos bastaram para que o sono se apossasse dela novamente. Capítulo 34. Chicago, 5 de novembro de 2019. Catherine Blackwell terminou de ver o noticiário das 10 e desligou a TV. Naquele dia, a reportagem principal envolvia a libertação de Thomas Mitchell, também conhecido como Ladrão, da penitenciária de Stateville. Sem imagens da possível libertação, os repórteres especularam que ele fora solto muito cedo, protegido pela escuridão. Isso, ou houver um adiamento. As autoridades e o porta-voz da prisão não apresentaram atualizações, e provavelmente não o fariam até a manhã seguinte. No entanto, os repórteres mantiveram vigília do lado de fora do presídio, esperando dar o furo se o ladrão acabasse saindo de trás dos muros, se dirigisse aos refletores das suas câmeras. Que vergonha! Catherine pensou. Que vergonha terrível! Ela entrou na cozinha, pegou uma garrafa de leite da geladeira e despejou o conteúdo na tigela situada no chão. O ruído fez o gato sair de debaixo da cama no outro quarto e seguir até a cozinha para lamber o leite frio. Catherine se dirigiu à pia e colocou a garrafa vazia no saco de lixo, amarrou com força e o levou para a porta dos fundos. Imediatamente, o gato surgiu em seus calcanhares. Você quer dar um passeio, não quer? Catherine perguntou. Vamos. Ela abriu a porta dos fundos, e o gato saiu correndo para a noite. Catherine se encaminhou ao beco atrás de casa e ergueu a tampa da grande lata de lixo de plástico para jogar o saco dentro. O gato estava ao seu lado novamente. Nada de se aventurar esta noite. Vai procurar um rato? Vai. Mas o gato estava excepcionalmente carente, não querendo sair do lado de Catherine. Ela sentiu algo sinistro no beco. Então, o gato sibilou noite adentro. O que houve? O que você está vendo? O gato tomou a sibilar e saiu do lado de Catherine em disparada, engolido rapidamente pela noite escura. Enquanto ela olhava para a escuridão com os olhos semicerrados, pés se arrastaram atrás dela.
Catherine se virou, assustada. Os olhos se encontraram, e ela deixou escapar um grito curto, que foi rapidamente abafado pela mão dele. Capítulo 35. Chicago, 3 de novembro de 2019. Greta Serreber estava deitada com os olhos fechados, em um estado de total demência. Sua mente lampejava com imagens do passado. Eram ondas rápidas de miragens coloridas de uma vida anterior. Onde ela está? Uma voz veio da escuridão. Tentei salvá-la, Greta disse. Havia muito sangue. A casa da fazenda tremulou em sua mente. O improvisado quarto do parto, Angela na cama, o sangue, a dúvida, o terror. Uma grande preocupação se apossou de Greta, naquele momento como naquele dia. Onde ela está? A voz voltou a perguntar. Temos que ir ao hospital, Greta respondeu. Algo está errado. Há muito sangue. Vou perguntar mais uma vez. A voz disse a partir da escuridão. Você a pegou no hospital psiquiátrico. Sei que ela a procurou em busca de ajuda. Onde ela está agora? Greta ergueu as pálpebras. A casa da fazenda desapareceu, substituída por um quarto de hospital. Uma televisão com um brilho azulado na tela, e um homem avultado parado junto à cama. O homem se inclinou para chegar mais perto, de modo que seu rosto ficou a centímetros do dela. Onde? Ela está. Greta piscou. Sua mente clareou. Conhecia o homem à sua frente. Vira-o no noticiário anos atrás. Naquele momento, estava mais velho do que quando ela assistira às atualizações da condenação na TV, com Angela sentada ao seu lado. Mais velho do que nas fotos que apareceram nos jornais. Mas Greta tinha certeza de que era ele. Não era uma surpresa sua presença ali. Um dia ele viria. Durante anos, Frank se afligira com aquilo e manifestara sua preocupação para Greta diversas vezes. Pela última vez, o homem disse. Onde ela? Em nenhum lugar, Greta afirmou, com a voz áspera e quase inaudível. O homem voltou a se inclinar para mais perto, de modo que seu ouvido ficasse perto dos lábios dela. O brilho azulado da TV desapareceu da visão de Greta quando ele se curvou sobre ela. Repita. Ele ordenou. Você não a encontrará em nenhum lugar. Em nenhum lugar a que você for. O brilho azulado voltou quando o homem se ergueu. Então, desapareceu rapidamente mais uma vez. Greta sentiu o travesseiro pressionar o seu rosto. Ela manteve os braços ao lado do corpo e não tentou resistir. Deixou a mente adormecer. Eu tentei salvar você. Havia muito sangue. Capítulo 36. Chicago, 4 de novembro de 2019. Passadas mais de 48 horas do seu ataque de pânico, Rory começava a sentir o corpo se equilibrar. O sono ajudou. Naquele momento, ela se sentia pronta para enfrentar a origem da angústia. Greta estava ligada a Angela Mitchell, e Rory finalmente conseguiu ir à casa de repouso para perguntar sobre isso para sua tia-avó. A boneca Kessner de Camille Bird estava na caixa sobre o assento do passageiro. Seria boa munição para quando Rory fizesse as perguntas difíceis que planejara para Greta. Naquele dia, ela não deixaria sua tia-avó se livrar. Naquele dia, ela precisava de respostas. Tinha de entender o véu misterioso que caíra sobre a sua vida, uma teia que ligara todos aqueles que ela amava a uma mulher que supostamente morrera 40 anos atrás. Ao entrar no estacionamento, Rory se deparou com as luzes vermelhas piscantes de uma ambulância e de um caminhão de bombeiros estacionados na frente do prédio. Luzes vermelhas e sirenes ali já eram rotineiras para Rory, pois Greta residia havia tempo suficiente na casa de repouso. Ao longo da permanência de quase todos os residentes, eles acabavam sofrendo algum tipo de problema médico que exigia um deslocamento ao hospital. Portanto, os veículos de emergência estacionados ali adiante eram um ritual diário. Rory caminhou na frente do caminhão de bombeiros, cujo motor rugia. No saguão, ela escreveu o nome no registro de visitantes e fez uma pausa antes de passar pelo processo de escrever o nome de Greta e o número do quarto. Em seguida, assinou na linha estreita. Rory passará por essa rotina tantas vezes que a prática se ligou à imagem da sua tia-avó em envelhecimento, sentada no seu quarto observando a luz azulada da TV. Mas, daquele vez, algo chamou sua atenção quando ela olhou para o registro de visitantes. Uma intuição vaga e subconsciente a fez hesitar quando foi assinar. Antes que tivesse a chance de decifrar a premonição, a enfermeira de Greta apareceu na sua visão periférica. Ela andava apressada, com urgência no seu ritmo. Rory desviou o olhar da folha de registro e deixou a caneta cair no chão. Tudo desacelerou. A enfermeira apressada assumiu o movimento subaquático, com o cabelo ondulante e as costas em câmera lenta. Rory sentiu a mulher pegar sua mão, com os olhos úmidos de compaixão. Lamento, mas, infelizmente, sua tia-avó morreu, Rory.
Rory piscou quando o mundo recuperou o terreno perdido e recomeçou em tempo real. Os ruídos do saguão voltaram para ela. As pessoas se moviam ao seu redor com passos normais, em velocidade normal. O quadro emoldurado na parede do saguão lampejou vermelho com as luzes piscantes do lado de fora. Ela estava feliz quando foi dormir na noite passada. A enfermeira informou. Nós a encontramos hoje de manhã. Greta morreu durante a noite. Em paz e sem sofrimento. Rory permaneceu imóvel e calada, segurando a boneca Kestner sob o braço. Você gostaria de vê-la? Rory assentiu. Capítulo 37. Chicago, 4 de novembro de 2019. Deitada na cama, Rory não conseguia se livrar da imagem do zíper fechando a abertura no saco mortuário e fazendo o rosto de tia Greta desaparecer. Com ele, uma parte de Rory também desapareceu. Ela lutara contra isso quando Celia ligou no mês anterior para comunicar a morte do seu pai. E do mesmo modo quando entrou na casa da sua infância e foi assaltada por memórias de uma vida que não existia mais. Nessa noite, Rory tentou resistir novamente. Mas, dessa vez, não conseguiu deter as lágrimas. Chorou de um jeito como não se lembrava de ter chorado quando criança, certamente, como nunca chorou como adulta. Não que Rory Moore não sentisse as emoções da dor ou da tristeza. Ela sentia. Mas aquelas coisas afetavam-na de uma maneira diferente da maioria. Aquelas sensações alteravam seu humor e mudavam seu pensamento. Afastavam-na das interações e faziam-na querer se esconder do mundo. Faziam-na querer ficar sozinha. Raramente, porém, a dor causava a forma socialmente aceita de luto, o choro histérico. Aquela noite, foi uma daquelas ocasiões raras. Rory deitada de lado, com a cabeça afundada no travesseiro, chorava. Muitas coisas não existiam mais. Greta era sua última parente viva. Além de Lane Phillips, Rory não amava mais ninguém no mundo. Contudo, a angústia experimentada naquele momento tinha outro significado. Além do fim da sua linhagem, também não existia mais a possibilidade de Rory obter respostas sobre os documentos de adoção. Sobre Frank e Maria Moore. Sobre os verões na casa da fazenda. Sobre sua verdadeira relação com Greta. E sobre a ligação de Greta com Angela Mitchell. Desde que Rory começara a reconstituir a morte de Angela, aquela mulher misteriosa parecia estar associada a tudo na vida de Rory. Era uma conexão que parecia sobrenatural, mais forte do que o relacionamento habitual que Rory desenvolvia com as vítimas dos crimes que reconstituía. E assim foi que, na noite em que Greta morreu, Rory só conseguiu pensar em Angela Mitchell. O sentimento de perda foi o companheiro de Rory quando ela fechou os olhos, temperando as lágrimas que rolavam pelo seu rosto e molhavam o travesseiro. Em pouco tempo, o sono se apoderou dela. Rory se rendeu facilmente a ele, porque dentro do sono havia outra coisa. A atração familiar que ela conheceu quando criança, a tentação que a tirava da cama e a conduzia para a pradaria atrás da casa da fazenda, onde encontrava tranquilidade. Naquela noite, porém, enquanto seus olhos tremulavam sob as pálpebras, ela reconheceu que era alguém diferente que atraía sua mente. Ainda assim, era irresistível. Estava escuro e silencioso quando Rory entrou no Grant Park. A silhueta dos edifícios de Chicago brilhava ao longe, com janelas intermitentes acesas nos arranha-céus contrapostos ao firmamento escuro. Rory semicerrou os olhos contra a escuridão. Passou pela fonte Bangan e pelo caminho de paralelepípedos ladeados por bétulas. Finalmente, chegou à clareira onde o corpo de Camille Bird fora encontrado havia quase 2 anos. Naquele momento, a garota estava ali, sentada sozinha na colina relvada. A lâmpada halogena no topo de um poste destacava seu corpo. Um muro de tijolos no fundo capturava sua sombra. Ela parecia tranquila, com as pernas cruzadas em uma posição de yoga e um cobertor posto sobre os ombros. A garota levantou a mão quando Rory apareceu. Uma onda suave que encheu o coração de Rory tanto de paz quanto de tristeza. Camille segurava algo no colo. Quando Rory pisou na relva e se aproximou da garota, conseguiu uma melhor visão do que era. A boneca Kestner, estendida sobre suas pernas cruzadas. Camille passou a mão sobre o cabelo embaraçado da boneca. Em avaliação, Rory semicerrou os olhos na escuridão e viu a rachadura irregular no lado esquerdo do rosto da boneca, com a órbita ocular aberta como uma castanha. Sinto muito. Eu desprezei o seu caso, Rory disse. Sinto muito. Eu a ignorei. A garota sorriu. Foi um sorriso radiante, que gerou uma atmosfera serena sobre a área onde alguém despejara o seu corpo. Não havia raiva ou decepção nos olhos dela. Você não me ignorou, Camille afirmou. Você pensou em mim mais do que qualquer outra pessoa. Prometo que vou cuidar do seu caso. E que vou encontrar a pessoa que fez isso com você. Eu sei que você vai voltar para mim. Rory deu um passo para chegar mais perto. A Kestner parecia tão estragada quanto no dia em que Walter Bird dera-lhe a boneca. Você se torna próxima das pessoas cujas mortes reconstitui.
Sempre. É assim que descobre coisas que ninguém mais consegue descobrir. E você também resolve seus próprios enigmas. Todas as respostas para as coisas que a estão perturbando se encontram na sua frente. Tudo aquilo que não faz sentido. Camille passou a mão pelo rosto da boneca. É fácil deixar a verdade escapar, mesmo quando está debaixo do nosso nariz. Camille mudou a posição da boneca nos braços, observando-a com atenção. Você e Greta fizeram um trabalho excelente nela. A menção do nome de Greta. A mente de Rory foi tomada por imagens da tia-avó de quando ela entrava no quarto na casa de repouso e Greta balbuciava palavras desconexas por causa da demência, confusa e estupefata pela presença da sobrinha neta. Eu tentei salvar você. Havia muito sangue. Rory se lembrava do medo nos olhos de Greta toda vez que visitava a tia-avó. O sofrimento que durava alguns segundos desesperados até Greta retroceder das memórias atormentadas do passado. Gostaria de ter salvado você tão facilmente quanto Rory e eu salvamos as bonecas. O mundo começou a girar quando Rory se lembrou da atração misteriosa que havia se apoderado dela aos 10 anos, aquela que a conduzira à pradaria atrás da casa da fazenda. Tudo se tomou indistinto ao seu redor quando pensou nas rosas amontoadas em uma pilha no chão, no cheiro agradável que sentiu quanto as colocou no nariz, na paz que experimentou. Tiro depressa quanto o movimento giratório começou, o mundo parou. Rory se viu sozinha. Camille Bird se fora. No seu lugar, sobre a colina relvada, um buquê de rosas e a boneca Kestner, restaurada com perfeição. A voz de Greta ecoou nos seus ouvidos. Eu tentei salvar você. Havia muito sangue. Há muito sangue. Temos que ir ao hospital. Ele está vindo. Você me disse. Ele virá atrás de você. Então, surgiu a voz de Camille Bird. É fácil deixar a verdade escapar, mesmo quando está debaixo do nosso nariz. Ali, na colina relvada do Grant Park, tudo fazia sentido para Rory. A conexão com Angela Mitchell e todas as semelhanças que as ligavam, as cartas de apelações do seu pai que revelavam segundas intenções sobre nunca querer Thomas Mitchell fora da cadeia, a conexão de Greta com Angela, o trabalho da tia-avó como parteira, a adoção de Frank e Maria Moore, o estresse de Frank no seu último ano de vida, quando não conseguiu mais impedir a libertação de Thomas Mitchell. E outra coisa a atraiu. Estava muito perto de emergir, mas, quanto mais Rory procurava chegar aos recônditos da sua mente para recuperar aquilo, mais ela se agitava na cama. Naquele momento, gemeu ao tentar despertar. Quando Rory tentou correr, ouviu a voz de Camille Bird. Ao se virar, a garota estava de volta sobre a relva, de pé com o cobertor posto sobre os ombros. A luz amarelada da lâmpada halógena desenhava a sombra de Camille no muro atrás dela. A imagem acionou a mente de Rory. Ela entendeu o que a incomodava e soube que fora Camille que a ajudara na sua epifania. Obrigada por restaurar a minha boneca. Significa tudo para o meu pai. Quando Rory olhou, a Kestner estava impecável nos braços de Camille. A garota tomou a acenar, e então, Rory começou a correr e não parou mais. Capítulo 38. Chicago, 5 de novembro de 2019. Rory acordou sobressaltada, com os lençóis enrolados nas pernas, e levou algum tempo para se livrar deles. Molhada de suor, sentiu palpitações ao se lembrar do sonho. Ao recordar a imagem da sombra de Camille sobre o muro de tijolos, Rory saltou para fora da cama. Vestiu jeans e camiseta e calçou os coturnos. Cobriu a cabeça com o gorro. Atravessou a porta da frente e embarcou no carro. Pouco depois da meia-noite, sem trânsito, ela chegou à casa de repouso em 15 minutos. Encostou no retomo, onde a ambulância e o caminhão de bombeiros estacionaram no dia anterior. Saiu correndo do automóvel, deixando aberta a porta do lado do motorista, e entrou no prédio. Ao longo dos anos, Rory fizera muitas visitas à casa de repouso tarde da noite. Um rapaz cuidava da recepção quando ela chegou ao saguão fazendo barulho com os coturnos. Olá, ele sussurrou em um tom de voz destinado a mostrar a tranquilidade do lugar naquele horário. Veio visitar algum residente? Preciso ver o registro de visitantes de ontem. Você precisa se registrar? Não. Só quero examinar o registro de ontem. Está procurando por um residente específico? Rory respirou fundo. Ela poderia jogar de duas maneiras: forçar a barra, ameaçando ter Ron Davidson do Departamento de Polícia de Chicago ali em questão de minutos para encontrar o registro para ela, ou jogar a carta da compaixão. Escolheu a segunda alternativa. Minha tia-avó morreu ontem. Uma amiga querida dela veio visitá-la pouco antes do falecimento, e eu esqueci o nome dela. Tenho certeza de que Eda se registrou, e espero reconhecer o nome. Ah, o rapaz suspirou, imediatamente desarmado. Claro. Ele abriu uma gaveta atrás da mesa e tirou um fichário volumoso. Colocou-o sobre o balcão, girou de modo que ficasse na vertical para Rory e abriu a capa. Os anos correspondentes às folhas do registro de visitantes estavam encadernados de forma organizada. O dia anterior estava no topo.
Rory pôs o dedo sobre a primeira linha da página e rapidamente espiou os nomes até que o viu. Sua mente rápida lampejou com as imagens da caligrafia de Thomas Mitchell nas cartas escritas para seu pai. Seu estilo de escrita era meticuloso, com todas as letras em maiúsculas em fileiras perfeitas, apesar do papel sem pauta sobre o qual tinham sido impressas. Rory se lembrou da maneira singular como ele escrevia as letras A como letras V invertidas. O caractere saltava da página em todas as palavras em que estava presente. Naquele momento, o símbolo em comum encheu sua visão quando ela se lembrou do tipo de letra. A casa de repouso começou a girar, exatamente como no seu sonho. Rory recordou a imagem de Camille Bird do seu sonho, quando a garota se levantou e a luz da lâmpada halógena desenhou a sombra no muro de tijolos. Lembrou-se da noite em que esteve no beco atrás da casa de Angela Mitchell, com as pernas formando o mesmo V invertido. Também rememorou a sensação estranha que a afetou naquela noite. Sentiu-a de novo no dia anterior, ao assinar o registro de visitantes, uma premonição que ela havia sido incapaz de identificar. Chamou muito sua atenção pouco antes de a enfermeira aparecer na sua visão periférica, vindo apressada na sua direção para dar a notícia sobre Greta. Naquele momento, comedida e com o empurrão delicado de Camille Bird, Rory foi capaz de compreender. A caligrafia de Thomas Mitchell estava presente na página na sua frente. A mesma letra V invertida. A pessoa que viera visitar a residente do quarto 121 escrevera o nome reta em letras de forma maiúsculas, Margaret Serreiber. Capítulo 39. Starved Rock, Illinois. 5 de novembro de 2019. Rory saiu da 180 quase às 2 da manhã. Pegou a rodovia praticamente vazia. Não fossem alguns raros faróis isolados vindos em sentido contrário. Naquele momento, viu-se realmente sozinha ao pegar as sonolentas estradas rurais que levavam ao Parque Estadual de Starved Rock e ao chalé situado no meio da floresta. Já percorrera o caminho 2 vezes antes, naquela terceira vez, percorreu-o de memória. Não hesitou nas bifurcações, nem nos cruzamentos. Conhecia o trajeto, que se gravara na sua memória do jeito que todo o resto se gravava. Da mesma forma, todos os detalhes da sua vida estavam armazenados e categorizados. Rory nem sempre tinha consciência daquilo que sua mente notava ou captava. Também não conseguia compreender de imediato o volume enorme de material registrado pela sua memória. Contudo, desde o sonho, desde o encontro com o espírito de Camille Bird acomodado na colina relvada do Grant Park, todos os elementos enigmáticos da sua infância e da casa da fazenda vieram para ela com nítida clareza. Aqueles referentes à tia Greta e aos seus pais, às suas visitas à casa de repouso e às bonecas restauradas por ela, aos murmúrios aparentemente aleatórios de Greta, ao impulso misterioso que outrora a atraíra para a pradaria atrás da casa da fazenda, a atração instantânea que sentiu por Angela Mitchell, e aos sintomas quase idênticos que elas compartilhavam de ansiedade social e obsessão-compulsão. Rory sabia o que tudo aquilo significava. Finalmente, captou aquele elemento evasivo da sua existência, que se mantivera fora de alcance por tanto tempo, e que não precisava de nada mais do que o empurrão do espírito de uma menina morta que esperava pela sua ajuda. É fácil deixar a verdade escapar, mesmo quando está debaixo do nosso nariz. A epifania de Rory a levará para aquele lugar. Estava no precipício da escuridão, e sua alma se sentiu maculada por aquilo. Rory não sabia se seria possível corrigir aquela mutação no cerne da sua existência, mas a raiva a levou a tentar. Ela fez a última curva da sua jornada. Os faróis do seu carro eram a única fonte de luz na noite escura. Até que ela os desligou. Então, apenas a lua estava presente e oferecia pouca orientação. Triturando o cascalho, parou no acostamento da estrada e desligou o motor. O caminho de entrada para o chalé de Thomas Mitchell se situava a 200 metros de distância. Rory pegou o celular pela 100ª vez e olhou para a tela iluminada. Esteve prestes a ligar diversas vezes para o celular de Lane ao longo do caminho para Starved Rock, mas não o fez. Assim como não ligou para o celular de Ron Davidson. Ligar para qualquer um dos homens da sua vida a impediria de fazer o que estava prestes a fazer. Rory decidiu que apenas um homem faria parte da sua vida naquela noite. Aquele que desempenhara um papel silencioso e desconhecido na sua existência. O homem que, talvez, tivesse formado seu caráter. Aquele que tirara dela mais do que Rory poderia recuperar naquela noite. Ao sair do veículo e fechar a porta, Rory se perguntou se extinguir a origem do fogo sufocaria as chamas que ardiam nas estruturas adjacentes. Enquanto se dirigia para o caminho de entrada encimado pela vegetação, o silêncio da noite subjugou sua capacidade de responder à pergunta. Bem na metade do caminho entre o carro estacionado e o acesso de veículos para o chalé, Rory encontrou uma trilha que levava à floresta. Acendeu a lanterna do celular e seguiu pela trilha. 200 metros depois, ouviu o suave rumor da água, e soube que o rio estava à frente. Quando chegou a uma área desmatada,
O rio vazou para os lados, refletindo a lua na sua superfície, como uma cobra mística se arrastando pela noite. Rory seguiu pela margem por mais 200 metros e encontrou o cais que vira na sua primeira visita ao chalé com Ezra Parker, o agente da condicional, e Naomi Brown, a assistente social. Havia um longo trecho de escadas abandonadas levando da beira d'água ao aterro. Ela subiu com cautela os degraus, um a um, quando seu peito começou a latejar e o seu rosto ruborizou. No alto da última escada, Rory avistou o chalé no meio do terreno de 20 km². A clareira era cercada pela floresta. Quando ela partiu lentamente rumo ao chalé, a lua lançou uma sombra fraca ao seu lado. Era sua única companheira. Capítulo 40. Starved Rock, Illinois. 5 de novembro de 2019. Rory se aproximou dos fundos do chalé. As janelas estavam escuras, zero tipo de escuridão que a fazia pensar que investigava um buraco negro. Devagar, Rory percorreu o caminho entre a beira da floresta e zero longo trecho relvado atrás do chalé. Avançou sem a ajuda da lanterna do celular. A relva debaixo dos seus coturnos parecia nivelada, e seus passos não eram desafiados. Porém, a 50 metros de distância do chalé, ela deu um passo, mas não encontrou terra sob a sola. Rory tropeçou e caiu cerca de 1 metro até os pés finalmente atingirem o chão. Como era tarde demais para que se endireitasse, ela caiu de cara no solo, e sentiu zero cheiro úmido nas narinas. Por um momento, Rory permaneceu imóvel, tentando se orientar. Tateou em busca do celular, que escapara da mão na queda. Ao encontrá-lo, acendeu a lanterna. Olhando ao redor, ficou claro que ela estava em um buraco recém-cavado. Acima dela, um monte de terra. Apoiando-se nos joelhos, Rory lentamente se pôs de pé no buraco, cujo topo alcançava a altura da sua cintura. Ofegante, olhou de volta para o chalé, que permanecia escuro e silencioso. Rory saiu do buraco, apagou a lanterna do celular e recomeçou a caminhar até o chalé. Ao chegar ao caminho de cascalho que circundava a casa, lembrou-se de que conduzira seu carro pelas curvas dele, 2 manhãs antes. Naquele momento, seguiu de novo para alcançar a frente da casa. Enfiou a mão no bolso do casaco para sentir a única arma que trouxera, o canivete suíço que Kip lhe dera. Atravessando o cascalho, Rory abriu a lâmina, com os coturnos triturando as pedras e o barro vermelho que cobria o chão. O primeiro passo sobre o degrau fez a varanda render com o seu peso. Na calada da noite, parecia um tiro de canhão. Após um momento de pausa, ela subiu o degrau seguinte, depois, o próximo. Por fim, viu-se na porta da frente. Naquele momento, fazer uma pausa seria perder a coragem. Então, Rory agarrou a maçaneta e a girou. A porta se abriu sem oposição, com as dobradiças rangendo baixinho. Ela esperou 30 segundos, sentindo um tremor nos dedos. Ao entrar na casa, a escuridão lhe deu as boas-vindas. Rory se lembrou do interior do chalé com base na única outra vez em que estivera ali, quando ela o visitou com o assistente social e o agente da condicional. Apesar da escuridão, sabia que existiam 3 ambientes no térreo: a sala da frente, a cozinha e a varanda nos fundos. A escada à esquerda da porta principal levava a 2 quartos e um banheiro no corredor. Talvez ele estivesse no andar de cima. Talvez estivesse dormindo. Exatamente como Greta devia estar quando ele entrou no seu quarto. Rory começou a subir a escada, com a lâmina do canivete tremendo na sua mão. Os quartos estavam vazios. As camas, desguarnecidas, sem lençóis ou cobertores. Rory desceu a escada, acendeu a lanterna do celular e a apontou para a sala da frente. Na mesa de centro, havia papéis espalhados de forma desordenada. Ela ergueu uma das páginas e viu a meticulosa caligrafia de Thomas narrando a longa busca pela esposa. Sentiu uma excitação estranha se manifestando pouco abaixo do peito. Incapaz de se conter, Rory se sentou no sofá. Pôs o canivete suíço sobre a mesa e folheou as páginas. Teria sido fácil ela se perder nas palavras, render-se ao apelo de reconstituir o caminho de Thomas ao longo dos anos, e ver até onde sua investigação o levará. E Rory talvez tivesse sucumbido a essa tentação, se não tivesse encontrado o mapa manuscrito. Com a singular letra de forma, o V invertido se destacava em todos os lugares onde aparecia. Rory tentou entender o que lia. Parecia ser um levantamento topográfico referente ao chalé e ao seu terreno. Uma representação arquitetônica da propriedade e dos seus limites. No diagrama formal, caixas retangulares foram desenhadas à mão. Estavam organizadas em uma formação em grade e cobriam a área aberta atrás do chalé. Em cada uma das caixas, um nome foi escrito. Imediatamente, Rory reconheceu os nomes como sendo os das mulheres desaparecidas em 1979. Ela deixou cair no chão o suposto levantamento topográfico ao se dar conta de que segurava o mapa de um cemitério improvisado, e que provavelmente acabará de sair de uma sepultura recém-escavada.
Capítulo 41. Starved Rock, Illinois. 5 de novembro de 2019. Rory estava no quarto da frente do chalé, com o levantamento topográfico e o mapa do cemitério aos seus pés, sua temperatura corporal subindo rapidamente. Sentiu o suor na nuca e percebeu a incapacidade de respirar. Algumas noites antes, um episódio semelhante se apossara dela, quando Rory se esforçara para juntar as peças das descobertas sobre Greta e Angela. E naquele momento, ali mais uma vez, sentiu a sina iminente de um ataque de pânico. Rory arrancou o gorro da cabeça e se atrapalhou ao manusear os botões do casaco. Como o pulso acelerara, sentiu o ar frio na garganta quando abriu a parte de cima do casaco. Isso propiciou um momento de clareza e o ímpeto irresistível de cair fora do chalé. Os pulmões doíam bastante quando ela enfim conseguiu respirar. Com a lanterna do celular ainda acesa, Rory pegou o canivete suíço da mesa, saiu às pressas da sala da frente e alcançou a cozinha. Abriu a porta que levava à varanda da parte de trás do chalé com o plano de cortar caminho pelos fundos da propriedade, encontrar as escadas para o rio e correr para o seu carro. Contudo, quando ela pesou na varanda, todos os pensamentos de deixar aquele lugar se evaporaram. Uma mulher, sentada curvada em uma cadeira, tinha um laço de nylon ao redor do pescoço e as mãos amarradas às costas. Naquele instante, o tremor sutil que se apossara dos dedos de Rory se espalhou por todo o corpo quando, ao se aproximar, ela se deparou com Catherine Blackwell. O laço em torno do pescoço estava preso a uma corda que serpenteava para cima, até uma grande engenhoca de madeira aparafusada no teto da varanda. Rory apontou a lanterna naquela direção. A corda passava por 3 polias, para cima, para baixo, para cima, para baixo, antes de a outra ponta cair no chão a poucos metros de distância de Catherine. O mecanismo tinha a forma de um M, e Rory imediatamente se lembrou dos desenhos de Angela, que descobriram um dispositivo semelhante no depósito do marido. Rory desviou do teto o feixe de luz da lanterna e correu para o lado de Catherine. Catherine, você consegue me ouvir? Assim que Rory pronunciou as palavras, soube que eram inúteis. Os olhos de Catherine permaneceram fechados. Seu corpo já estava frio. Rory passou o dedo trêmulo na tela do celular, mas foi incapaz de ativar o controle deslizante. Finalmente, na terceira tentativa, conseguiu ativá-lo e desbloqueou a tela. Por um segundo, hesitou. Devia ligar para Ron Davidson ou para o serviço de emergência. Durante sua indecisão, através da tela da varanda, na parte de trás do chalé, avistou uma luz ao longe. O longo feixe luminoso da lanterna cortava a escuridão e oscilava em cadência rítmica enquanto a pessoa que a carregava se dirigia à casa. Lembrando-se da sua visão inicial do chalé de alguns minutos antes, de quando chegará ao topo das escadas na margem do rio, Rory atinou que a luminosidade do celular se destacaria na escuridão. Assim, cobriu o aparelho com a mão e o pressionou contra o peito. Ainda agachada ao lado do corpo de Catherine, apagou a lanterna e guardou o celular no bolso. Em seguida, virou-se, atravessou correndo a porta e entrou na cozinha. Ao fechar o mais silenciosamente possível a porta para a varanda, Rory viu o feixe de luz da lanterna cada vez mais perto. Talvez faltassem 30 segundos para ele alcançar o chalé. Na escuridão, Rory procurou algum lugar para se esconder na cozinha. Percebeu que voltará a respirar com dificuldade e se afligiu com a ideia de ter de se lembrar de respirar. Na parede adjacente à varanda, sentiu a maçaneta da porta da despensa e a girou. Entrou ali exatamente quando ouviu a porta do lado de fora da varanda render ao se abrir. Você consegue mais uma rodada? Tenho certeza de que sim. Na despensa, Rory tremeu ao ouvir a voz de Thomas Mitchell. Capítulo 42. Starved Rock, Illinois. 5 de novembro de 2019. Na despensa, Rory se esforçava para controlar a respiração, pressionando o nariz contra a porta, que lhe parecia a tampa de um caixão funerário. O mofo e a poeira enchiam suas narinas, e as lágrimas turvavam a visão. Um mínimo de visibilidade estava disponível entre a porta e o batente. O peito doía, e os ouvidos trovejavam com o movimento da circulação sanguínea acelerada. Enquanto isso, ela observava Thomas Mitchell preparar uma refeição na cozinha, apenas 1,5 m ou 1,80 m dela. Thomas pôs a comida em uma tigela de metal e começou a comê-la. Clinicamente separado do desfrute do sabor, ele estava interessado apenas na necessidade de sustento. Thomas acendera as luzes ao entrar no chalé, e isso deu a Rory uma visão clara da cozinha e da varanda. Ao olhar ao redor, ela notou as pegadas vermelhas que deixará no chão. Olhou para a área imediatamente na frente da despensa e viu as marcas do andar apressado que deixará ao procurar abrigo no seu esconderijo. O pânico cresceu, e Rory se concentrou em reviver os pulmões e estabilizar a respiração. Para ela, era como se estivesse respirando através de um megafone e que, a qualquer momento, Thomas se aproximaria da despensa, abriria a porta e descobriria seu prêmio. Ela estava preparada para arranhar,
arrancar o olho e esmurrar. Não hesitaria em morder qualquer parte da anatomia que chegasse perto, se tivesse de fazê-lo. A única coisa que Rory não faria era morrer nas mãos daquele homem, como muitas outras mulheres. Por isso é que ela olhava para ele naquele momento, quando poderia ter corrido até o caminho de entrada e pego o carro. Rory tinha levado todo aquele tempo para perceber. Como sempre, sua mente consciente demorou um pouco para ficar à altura dos pequenos gatilhos do seu subconsciente. Mas, naquele momento, ela soube o motivo por que não fugira pela porta da frente quando tivera a chance. Ou por que desligara o celular em vez de ligar para o serviço de emergência. Da mesma forma que o espírito de Camille Bird lhe falará algumas horas antes, havia outros, em turbulência, que precisavam da sua ajuda. Outros, cujos corpos jaziam enterrados atrás do chalé por 40 anos, que esperavam paz e a conclusão dos seus casos. Naquele momento, Rory não podia mais dar as costas para aquelas mulheres. Ela não precisava de Lane, Ron ou de qualquer outra pessoa para ajudar as mulheres que a esperavam. As vítimas precisavam de Rory, e ela tinha de responder aos apelos de ajuda. Exatamente quando aqueles pensamentos se materializaram na mente de Rory, Thomas colocou sobre a bancada da cozinha a tigela de metal em que comia e caminhou na direção da despensa. Rory recuou alguns centímetros, até onde foi possível naquele espaço apertado, refugiando-se na escuridão. A dificuldade de respirar se tornou tão grande que Rory teve certeza de que os esforços tinham denunciado o esconderijo. Ela cerrou as pálpebras, esperando que a réstia de luz que infiltrava na despensa aumentasse quando Thomas abrisse a porta. A claridade seria o lembrete para atacar. Lutar como louca. Por si mesma. Por Catherine. Pelas almas perdidas atrás do chalé. Seus músculos ficaram tensos quando ela se preparou para atacar. No entanto, em vez disso, a música abafou sua respiração ofegante. Rory abriu os olhos e voltou a fixá-los na fresta entre a porta e o batente. Examinou a cozinha, mas Thomas sumira. Ela ouviu o Requiem de Mozart tomar conta do chalé. De início, baixinho, depois, mais alto. E mais alto. E mais alto. Finalmente, Thomas apareceu. Passou pela despensa e saiu para a varanda. Capítulo 43. Starved Rock, Illinois. 5 de novembro de 2019. A música estava ensurdecedora no chalé, mas ali na varanda o volume parecia adequado. Thomas esperava que estivesse alta o bastante para despertá-la, para trazê-la de volta. Ele ansiava que o refrão lírico do Requiem de Mozart a despertasse e lhe dissesse o que estava por vir. Ela mal sobrevivera à última rodada, e Thomas não tinha certeza de que ainda estava viva. Naquele momento, ele se recusou a verificar. Não queria saber se ela partirá. Sentia falta do barato mais do que imaginava, e ansiava por ele mais uma vez. Suas duas pistas tinham se mostrado um fracasso. Uma envolvia uma mulher velha demais para ter muito a oferecer, mesmo acreditando que ela soubesse a verdade. Thomas não teve tempo para extrair essa verdade dela. Achou que teria mais sorte com aquela na sua frente, mas ela provou ser igualmente inútil na sua busca por Angela. Então ele não soube para onde ir em seguida, e assim sucumbiu à ânsia pelo barato, subjugada havia muito tempo. Naquele momento, com a ode pelas almas perdidas transbordando do chalé e enchendo os seus ouvidos, Thomas subiu na banqueta a 2 metros de Catherine Blackwell. Pôs o laço de nylon ao redor do pescoço, sentindo instantaneamente o surto de endorfina se apoderar do seu corpo. Apertando a tira, lentamente abandonou a banqueta e observou Catherine levitar depois de puxada para fora da cadeira. Era uma visão gloriosa, juntamente com o fascínio da música e o barato que percorria seu corpo. Thomas Mitchell foi tomado pela euforia. Por um momento, fechou os olhos. Apesar de estar fora de forma, lembrou-se dos perigos do vício excessivo. O barato era uma prática enigmática. Propiciava a coisa mais próxima que este mundo oferecia em termos de felicidade, pendurada em um suporte de madeira na sua frente e implorando-lhe para ir atrás dela. Contudo, Thomas sabia que o anjo da morte segurava aquele suporte de madeira, e que abusar do barato ou tirar proveito demais dele significaria o fim. Talvez essa fosse a atração. O êxtase e a mortalidade divididos por aquela linha tênue. Naquele instante, Thomas estava ali, eufórico, com o barato fazendo seu corpo tremer. Com os olhos semicerrados, viu a mulher flutuando diante de si, testemunhando a suspensão mágica de Catherine no ar. Era uma visão magnífica e perfeita. Até que deixou de ser. Até que o lampejo de algo apareceu na sua visão periférica. Aquilo o assustou. Abriu os olhos completamente, agarrando o laço ao redor do pescoço e procurando a banqueta com o pé. Capítulo 44. Starved Rock, Illinois. 5 de novembro de 2019. Da despensa,
Rory viu quando Thomas arrastou uma banqueta para o centro da varanda. Impaciente, ele se movia com o laço sobre a cabeça. Finalmente, subiu na banqueta, prendeu a tira de nylon ao redor do pescoço e lentamente abandonou o apoio, o que fez Catherine se erguer no ar na sua frente, como o mágico que faz o objeto levitar. A visão sufocou ainda mais a respiração de Rory. Através da fenda na porta da despensa, Rory testemunhou a cena estranha se desenrolar. Ela reconstituíra casos que envolviam a prática desprezível da asfixia autoerótica e lera artigos sobre os pervertidos que alcançavam a satisfação sexual com a prática. Contudo, a cena que testemunhou era algo totalmente diferente. Não era sexual por natureza, mas pervertida de uma maneira diferente e mais perturbadora. O barato que Thomas Mitchell estava alcançando não vinha do uso perverso do sexo, mas do prazer de ver outra pessoa morrer. Rory viu as pernas de Catherine penderem frouxamente quando ela se ergueu, com o peso do corpo de Thomas do outro lado do sistema de polias arrastando-a para cima. Rory se lembrou do sistema de polias duplas que Angela desenhara nas anotações, que narravam o que havia descoberto no depósito de Thomas. Ele recriara aquele sistema ali, no chalé, e defronte a ele, naquele momento, estava a única amiga da sua mulher. Alguém que ele certamente acreditava que ajudara Angela a desaparecer havia 40 anos. Como estava errado, Rory pensou. Abaixando-se em um movimento lento e orientado, Thomas mantinha um pé sobre a banqueta, como um sistema à prova de falhas, recolocando todo o seu peso na superfície superior do apoio quando a tensão ficava muito grande e ele se aproximava da inconsciência. Ao recolocar todo o seu peso na banqueta, ele subia mais alto e permitia que Catherine descesse de volta para o chão. Rory observou o sobe e desce assustador enquanto a música clássica ressoava pelo chalé. Quando Rory viu Thomas tirar o peso da banqueta novamente e descer, parando a 30 centímetros do chão, com o laço apertado ao redor do pescoço e o rosto se avermelhando, ela sentiu o impulso no peito. Foi tão poderoso como aquele que ela sentirá quando criança na casa da fazenda de Greta. Rapidamente, Rory abriu a porta da despensa. Com o som dos seus movimentos abafado pela música de Mozart, enfiou a mão no bolso do casaco e pegou o canivete suíço. Depois de abri-lo, a lâmina capturou a luz da varanda. Seus movimentos, quando ela irrompeu na varanda, assustaram Thomas, que se esforçou como louco para tirar proveito da banqueta abaixo de si. Naquele momento, o seu rosto avermelhado assumiu outra tonalidade, mais intensa. Roxa, com as pernas se debatendo, Thomas se esforçou para ganhar apoio sobre a banqueta. Finalmente, seu pé direito tocou a superfície superior. Com mais alguns segundos, teria a banqueta a seu alcance e a pressão aliviada no pescoço. Rory não deixou Thomas ganhar aqueles segundos. Devagar, ela se aproximou dele, e os olhares se encontraram, os dela, calmos e calculistas, os dele, arregalados em pânico. Daquela vez, Rory não teve vontade de evitar o contato visual. Pensou em tia Greta sozinha no quarto na noite em que Thomas a encontrara. Pensou nas mulheres enterradas atrás do chalé. Pensou em Catherine. Pensou em Angela. Rory fechou a lâmina do canivete. Afinal de contas, não precisaria dele. Exatamente quando Thomas pôs o pé sobre a banqueta, Rory a chutou para longe dele. O corpo de Thomas desceu alguns centímetros, retrocedendo com o golpe. Ela ouviu levar as mãos ao pescoço, tentando em vão enfiar os dedos entre o laço e a pele. Enquanto ele se debatia, Rory dedicou algum tempo para contemplá-lo. Depois, ela sussurrou algo no ouvido dele. Os olhos de Thomas pareceram ficar ainda mais arregalados. Então, ela se virou para cuidar de Catherine. Rory não podia deixá-la pendurada como gado. Ela precisou de alguns minutos para deitar o corpo de Catherine com cuidado no chão da varanda. Então, com Thomas ainda se debatendo, indefeso, mas com menos intensidade, Rory se dirigiu para a cozinha e tirou o telefone do gancho. O cartão estava preso entre a tomada do aparelho e a parede. Rory digitou o número, esperou uma voz responder e deixou o telefone na mesa da cozinha. Quando Rory finalmente saiu do chalé, largou a porta da frente aberta. Ela ainda podia ouvir baixinho o Requiem de Mozart quando chegou ao carro. Capítulo 45. Chicago, 5 de novembro de 2019. Às 6 da manhã, Rory encostou o carro do lado de fora de sua casa. Correu descalça até a escada e se atrapalhou com a fechadura. Ao entrar, foi direto para a sala da frente. Recolheu os jornais do recipiente ao lado da lareira e os colocou sob a lenha. Acendeu um fósforo e pôs fogo no papel. Em seguida, atiçou as chamas até que ficassem flamejantes. Colocou mais lenha no topo, empilhada em forma de tenda para permitir o máximo de calor. Então, Rory se despiu e jogou as roupas no fogo. Primeiro, o jeans e a camiseta. Depois, o casaco e o gorro. Ela esperou um pouco para que as chamas atingissem o tecido. O fogo ganhou intensidade ao queimar as roupas. Quando deixaram de existir,
Escapando pela chaminé em pequenos resíduos de cinzas, Rory apanhou os coturnos, cobertos pelo barro vermelho da caminhada entre a floresta e o chalé de Starved Rock. Colocou-os dentro da lareira. De roupas íntimas, Rory viu os coturnos começarem a derreter. Finalmente, subiu para o seu quarto e se deitou na cama. Lane Phillips enfiou a chave, abriu a porta da frente e entrou na casa de Rory. Faltava pouco para o meio-dia, e ela não atenderá ao celular. Lane ligara diversas vezes. Ele notou as toras ardentes de um fogo agonizante na sala da frente. Rory. Ele chamou. Silêncio. Lane verificou o escritório. Vazio. Em seguida, conferiu o recanto. Também vazio, exceto pelas bonecas que ocupavam as prateleiras. Foi para o andar de cima e encontrou Rory dormindo. Rory Moore nunca seria considerada uma pessoa matinal, mas dormir até o meio-dia também não era comum. Lane se aproximou da cama para observá-la. O edredom subia e descia de acordo com o ritmo da sua respiração. Lane não poderia se lembrar da última vez em que a vira dormir tão profundamente. Ele percebeu o canto dos papéis saindo de debaixo do edredom. Puxou-o para o lado e encontrou uma cópia surrada da sua tese. As páginas estavam amassadas devido às leituras frequentes. Lane folheou o documento e viu anotações de Rory na margem de diversas páginas. Perto do fim, encontrou uma página com uma dobra no canto, no capítulo que analisava por que os assassinos matam e descrevia os mecanismos psicológicos que levam o indivíduo à decisão de tirar a vida de outra pessoa. No meio da página, um trecho foi destacado. Ele leu a frase realçada em amarelo brilhante. Alguns escolhem a escuridão, outros são escolhidos por ela. A página estava úmida, com manchas circulares, como se alguém tivesse gotejado água sobre o papel. Água ou lágrimas? Lane se perguntou. A campainha tocou, e Lane tirou os olhos da tese. Rory não se mexeu. A campainha voltou a tocar. Ele colocou o documento no criado mudo e desceu a escada. Abriu a porta da frente e se deparou com Ron Davidson na varanda da frente. Capítulo 46. Chicago, 5 de novembro de 2019. Rory. As suas pálpebras tremularam. Ouviu o seu nome novamente. Rory. Ao abrir os olhos, ela avistou Lane parado junto à cama. Ele tocou seu rosto. Está se sentindo bem? Sim. Rory se sentou. Estou bem. Sua mente despertou com fragmentos rápidos dos acontecimentos no chalé em Starved Rock. Rory lembrou-se de Catherine Blackwell flutuando no ar. De Thomas Mitchell no seu estranho momento de êxtase. Do esconderijo na despensa e da fatia de luz entre a porta e o batente. Da música clássica, que ainda tocava nos seus ouvidos. Que horas são? Meio-dia, Lane respondeu. Você me ouviu falando de Ron? Não. O que houve com ele? Está aqui, no andar de baixo. Disse que precisa falar com você. Algo urgente. Rory pescou algumas vezes, e viu sua cópia da tese de Lane no criado mudo. Ela a estava lendo mais cedo, antes que o sono a levasse a um descanso profundo e sem sonhos. Assentindo, Rory tentou pentear o cabelo com a mão. Diga a ele que preciso de 1 minuto. 15 minutos depois, os três estavam sentados na sala da frente. Hoje, logo cedo, recebi um telefonema do gabinete do xerife do condado de LaSalle. Ron estava sentado no sofá de frente à lareira, e Rory e Lane se acomodavam em cadeiras adjacentes ao lado dele. A lareira estava à esquerda de Rory, à direita de Lane, e diretamente na frente do chefe da divisão de homicídios de Chicago. Se Rory pudesse ter escolhido, teria conduzido Ron para a cozinha para aquela reunião. Em vez disso, ao finalmente descer a escada, ela descobriu que ele e Lane preferiram a sala da frente. Condado de LaSalle. Rory perguntou. Starved Rock, Ron disse. Ainda estamos reunindo os detalhes, mas parece que Thomas Mitchell se matou. Rory se manteve impassível. Era como ela tipicamente reagiria àquela notícia. E ela, naquele dia, queria parecer típica. Como? Rory indagou. Parece que se enforcou. Mas os detalhes ainda estão chegando. Só falei por alguns minutos com o detetive responsável. Havia outro corpo no chalé, uma mulher. Ao que tudo indica, ele a torturou de alguma forma. O pessoal do condado ainda está reconstituindo a cena. Como o encontraram? Ele ligou para o agente da condicional esta madrugada, mais ou menos às 3 da manhã. Deixou o telefone na mesa enquanto se enforcava. É o que pensam os policiais de lá. Os peritos forenses ainda estão juntando as peças. Como Mitchell era seu cliente, achei que deveria avisá-la. Estou me preparando para ir para lá agora. Rory assentiu. Obrigada. Ela olhou para Lane, em seguida, de volta para o detetive. Desculpe por eu parecer desligada. Estou tentando processar as coisas. Acima de tudo, Rory estava preocupada por ter deixado as suas impressões digitais no telefone ou em algum outro lugar do chalé. E por não ter conseguido apagar as pegadas vermelhas dos coturnos no caminho para fora. Bem, há mais coisas para processar,
Ron informou. Sim. O que mais seria? Os peritos encontraram um levantamento topográfico no chalé que parece um mapa das sepulturas de diversas mulheres que desapareceram em 1979. Todas aquelas que se suspeitava terem sido raptadas por Thomas Mitchell. Santo Deus! Lane exclamou. Parece que ele as raptou em Chicago, matou-as e depois as enterrou atrás da cabana do tio. Quando o tio morreu, deixou o lugar em testamento para o sobrinho. Provavelmente, o filho da puta sabia o que Thomas vinha fazendo o tempo todo. Rory balançou a cabeça. Não sei o que dizer. Além da turma do condado de Cook, o meu pessoal também vai participar da investigação, pois as vítimas eram de Chicago. Faz sentido, Rory afirmou. Escute, Gray. Quando foi a última vez que você esteve em Starved Rock? Rory olhou para Ron. Anteontem de manhã. Quando Lane e eu deixamos Mitchell lá. Doutor, foi a última vez que você esteve lá? Ron se dirigiu a Lane. Sim. Por quê? O que houve? Só estou pondo os pingos nos is. O pessoal do condado de LaSalle certamente vai perguntar. É apenas um alerta para vocês dois. Como estiveram no chalé, pedirão para falar com vocês. Claro, Lane disse. Rory assentiu. Com certeza. Uma tora incandescente estalou na lareira. Um ruído que chamou a atenção de todos. Pela primeira vez, Rory olhou para o local onde pusera as suas roupas para queimar algumas horas antes. Um músculo do pescoço se contraiu quando ela viu os restos de um dos coturnos sobre as cinzas. Era metade da frente, incluindo a parte dos dedos do pé e a sola, cerca de 10 centímetros de couro e borracha que o fogo não conseguirá consumir. O coturno se destacava na tora incandescente de modo tão evidente quanto um peixe morto flutuando em um aquário. Estava coberto pela poeira vermelha do terreno argiloso do chalé de Starved Rock. Rory observou a área na frente da lareira e notou uma mancha esmaecida da poeira vermelha onde deixará os coturnos enquanto esperava as roupas queimarem. Na fração de segundo após o estalo da tora, e durante o tempo que Rory levou para reconhecer seus erros, viu Lane se levantar da cadeira e pegar o atiçador de brasas. O que quer que você precise de nós? Lane parou na frente da lareira, bloqueando a visão de Ron das toras. Faremos o que for necessário para ajudar seus rapazes. Lane jogou algumas lascas de madeira sobre as toras incandescentes, e uma torrente de brasas escapou da incandescência alaranjada. A lenha queimou imediatamente e rejuvenesceu as chamas. Rory tinha uma visão clara da lareira, e viu quando Lane pôs a ponta do atiçador no resto do coturno e o empurrou para as chamas. Ele queimou e derreteu até não restar nada. Lane jogou outra tora no fogo e pôs o atiçador junto com os demais. Rory viu Lane deslizar o capacho, que ficava sobre o piso de madeira na frente da lareira, para a esquerda até cobrir a mancha vermelha. Evidentemente, temos uma confusão dos diabos em mãos, Ron prosseguiu. A mídia vai ter um prato cheio com isso. Como Mitchell era seu cliente, os caras também vão querer falar com você, Gray. Estou indo para lá agora. Se quiser me acompanhar. Subitamente, Rory quis que Ron Davidson saísse da sua casa. E o último lugar do mundo para onde ela queria ir era aquele chalé. Sim. Ela assentiu com um gesto de cabeça. Talvez seja uma boa ideia. Lane voltou a se sentar na cadeira em frente a Rory. Ele também estava assentindo. Os dois fizeram contato visual, entreolhando-se com volumes de conversa silenciosa acontecendo entre si. Talvez seja uma boa ideia. Lane repetiu. Pode me dar um minuto, Ron? Claro, Gray. Ron se levantou do sofá. Vou ligar para o meu pessoal e avisar que estamos a caminho. Ron se dirigiu para a porta da frente. Já com o celular ao ouvido, Rory continuou a olhar para Lane após a saída de Ron. Ela queria falar com ele, contar-lhe tudo. É melhor você se vestir, Lane afirmou. 10 minutos depois, Rory encontrou Ron na varanda da frente. Ele ergueu um dedo como se pedisse um tempo enquanto terminava a ligação. Um instante depois, ao guardar o celular no bolso interno do paletó, olhou para Rory com surpresa. Você está pronta? Ele indagou. Sim. Rory ajeitou os óculos. Qual é o problema? Ron indicou os pés dela. Nunca te vi sem os seus coturnos. Rory puxou o gorro para baixo. Ela encontrara um de reserva no armário. Também encontrara um substituto para o seu casaco, que, naquele momento, estava abotoado até o pescoço. Mas o par de coturnos era único. Com 10 anos de idade, perfeitamente moldado aos seus pés, naquele momento, derretido em uma pilha de cinzas. Bem, aquele lugar é um barro só. Não quero estragar os meus coturnos. Rory contornou seu chefe e embarcou no assento dianteiro da viatura sem identificação de Ron. Capítulo 47. Peoria, Illinois. 5 de dezembro de 2019. 2 itens estavam sobre o assento do passageiro esperando a entrega. Rory parou o carro no estacionamento da Biblioteca Central Herald Washington. Ela pegou um dos itens, a boneca Kestner de Camille Bird, e a levou para o saguão.
Avistou Walter Bird parado quase no mesmo lugar onde ela o encontrara semanas antes. Quando ela se aproximou, o olhar dele fixou-se na caixa nas suas mãos. Rory ajeitou os óculos. Desculpe por demorar tanto para devolver a boneca ao senhor. Terminou? O Sr. Bird perguntou. Rory apontou para as portas da biblioteca. Vou lhe mostrar como ficou. Acho que o senhor ficará satisfeito com o resultado. Eles entraram na biblioteca e encontraram uma mesa vazia no canto de trás. Rory colocou a caixa sobre ela e abriu a tampa. Com cuidado, retirou a boneca de Camille e a entregou ao pai. Walter Bird segurou a boneca, engoliu em seco e passou a mão sobre a superfície do rosto. Rory viu os olhos dele se encherem de lágrimas. O Sr. Bird a encarou. Obrigado, ele disse. Ficou incrível. Rory desviou o olhar e assentiu. Quero que o senhor saiba que agora vou me dedicar exclusivamente ao caso de Camille. Só tenho mais uma coisa para cuidar, depois. Toda a minha atenção será dedicada à sua filha. O Sr. Bird tornou a fitá-la. Obrigado, disse mais uma vez. Rory queria dizer a ele que Camille a ajudara de forma inimaginável. Também era inexplicável, e ninguém entenderia, como a alma de uma garota morta, que esperava pela ajuda de Rory, empurrara-a para o precipício da sua epifania. Então, em vez disso, ela afirmou, sinto uma ligação com Camille e uma necessidade de ajudá-la. Prometo que vou fazer isso. Rory se virou e saiu da biblioteca, deixando o pai de Camille Bird segurando a restauração impecável da boneca da sua filha. Do lado de fora, ela se encaminhou para o seu carro para entregar o segundo item que aguardava no assento da frente. Rory trafegava pela longa e reta estrada rural, com os milharais colhidos passando sem nitidez na sua visão periférica. A tarde chegava ao fim, e o sol, que se aproximava do horizonte, sentava-se na frente dela sobre a paisagem plana. O céu sem nuvens passava de um azul claro para um tom intenso de salmão, conforme o dia desaparecia. Os corpos de todas as mulheres que desapareceram em 1979 foram localizados atrás do chalé, em Starved Rock. As identificações foram feitas por meio do exame das arcadas dentárias. Finalmente, as famílias das vítimas encontraram uma conclusão para seus casos. O triste foi que muitos familiares das mulheres morreram antes da descoberta. A maioria dos pais morreu sem saber com certeza o destino das suas filhas. Mas seus irmãos estavam vivos, e muitos compareceram à entrevista coletiva em que o detetive Davidson explicou a descoberta para o mundo. A mídia noticiosa cobriu a história em um ritmo frenético. Thomas Mitchell, os acontecimentos do verão de 1979 e a trágica descoberta no chalé em Starved Rock, 40 anos depois, virariam para sempre folclore para os viciados em crimes reais. Em algum momento, a história certamente seria revisitada por algum cineasta que decidisse criar um documentário sobre o caso. Quando isso acontecesse, Rory não queria ninguém batendo na sua porta, fazendo perguntas. Para ela bastava uma pequena nota de rodapé na saga de Thomas Mitchell, a advogada que o representará por um curto tempo durante sua liberdade condicional. Eia nem sequer queria que aquele pormenor fosse mencionado, mas sabia que não havia maneira de contornar. O que Rory procurava desesperadamente era esconder a verdade. A verdade acerca de Angela Mitchell, sua fuga para a fazenda de Greta e a criança a quem ela dera à luz antes de morrer. Uma criança cujo sangue corria carregado com o DNA de Thomas Mitchell. Pelo amor de Deus, que prato cheio os malucos da internet teriam com tudo isso? Rory pensou. Não surpreendia que aqueles que mais a amaram tivessem tomado providências tão incomuns para enterrar os segredos do passado. Rory planejava fazer todo o possível para mantê-los no subterrâneo. Sabia que isso exigiria esforço. As pessoas continuariam a escavar. Havia uma conversa barulhenta, principalmente relegada às salas de bate-papo na internet e discussões no Reddit, sobre uma vítima cujo corpo não fora encontrado enterrado no chalé de Thomas Mitchell. Aquele da mulher dele, Angela, que iniciará sua própria investigação em 1979 e se tomara o centro da derrocada do ladrão. Por um lado, a conversa do público contribuía para a profunda compaixão relativa ao fato de que, uma vez que os restos mortais de Angela não tinham sido descobertos e que naquele momento Thomas Mitchell estava morto, o paradeiro do cadáver dela permaneceria um mistério para sempre. O outro lado da conversa envolvia teorias conspiratórias, com os teóricos sugerindo que existia uma explicação simples para o corpo de Angela não ter sido encontrado no chalé em Starved Rock. Ela ainda estava viva. As teorias conspiratórias sempre sobrepujavam a compaixão. Ao longo do mês anterior, aquele discurso foi se tomando cada vez mais ruidoso. Finalmente, dominou as conversas. Os entusiastas dos crimes reais entraram na onda e asseveraram que Angela Mitchell estava em algum lugar. Eles prometeram continuar a procurar por ela. No entanto, dirigindo pela estrada rural vazia, Rory sabia a verdade. Finalmente, entendia tudo. Não só havia reconstituído a morte de Angela, mas retraçado sua própria infância. Os fragmentos ausentes se reuniram de uma maneira que tanto abalavam quanto acalmavam a alma de Rory. Era uma reconstituição cujas peças havia levado uma vida inteira para juntar.
A deliberação cuidadosa e os meses de investigação lhe contavam que ela era a única sobrevivente que sabia a verdade, e Rory não tinha nenhuma intenção de compartilhar seu conhecimento com o mundo. Por pouco tempo, Rory considerou contar o segredo a Ron Davidson, revelando-lhe tudo. Talvez ela devesse mesmo fazê-lo, mas as repercussões eram imprevisíveis demais. Se Rory confessasse a Ron, temia que pessoas espertas começassem a fazer perguntas. Se ela respondesse, os investigadores começariam a farejar. Se eles começassem a cavar do jeito como ela cavara, Rory temia que encontrassem a mesma linhagem que ela havia descoberto. Era um segredo que Rory planejava levar para o túmulo. As únicas pessoas que sabiam a verdade não existiam mais. Rory se sentia satisfeita em saber que, onde quer que estivesse naquele momento, elas a observavam fazer aquela jornada final, e estavam orgulhosas dela. Enquanto dirigia, uma profunda sensação de paz se apossou de Rory. Era uma reconciliação nunca antes experimentada, que lhe permitia se sentir livre e viva, libertada de alguma forma. Ela fizera sua escolha e se sentia à vontade com ela. O longo caminho chegou a uma bifurcação. Rory virou à esquerda. Pouco depois, a casa da fazenda apareceu diante dela. Fazia algum tempo que ela não ia lá. Alguns anos antes, tia Greta se mudará para a casa de repouso. Até aquele dia, Rory jamais viu motivo para voltar. Contudo, assim que avistou a antiga casa da fazenda, com sua varanda de cedro pintada de azul, percebeu o quando sentirá falta dela. Suas memórias a transportaram para os verões passados ali quando criança. Com a mente tomada por flashbacks, Rory pegou o caminho de entrada de cascalho. Estacionou na frente da casa, onde o cascalho terminava e o interminável espaço relvado começava. Um momento se passou enquanto ela esperava que alguém aparecesse de dentro. Rory não tinha certeza de como procederia se os novos proprietários estivessem ali. Mas o que ela precisava fazer não podia esperar. O impulso no peito era forte demais para ignorar. Passaram-se alguns minutos, e a casa da fazenda continuava silenciosa e sem movimento, sob a luz pálida do pôr do sol, com sua silhueta desenhada pelo horizonte cor de alfazema. Rory se olhou no espelho retrovisor. Mesmo durante a longa viagem para o campo, Eia mantivera no rosto os óculos de plástico de aros grossos e o gorro bem puxado para cobrir a testa. Então, Rory estendeu a mão e tirou os óculos e o gorro. Naquele dia, diferente de todos os outros, ela não podia se esconder. Não queria se esconder. Não precisava se esconder. Rory deixou o gorro e os óculos caírem no assento do passageiro e pegou o outro item que a acompanhará durante a viagem. Abriu a porta e desembarcou para o anoitecer. Caminhou até a lateral da casa e depois se dirigiu para o quintal, com a varanda dos fundos à sua esquerda. Então, Rory se lembrou em detalhes vívidos da noite em que, aos 10 anos, o zumbido no seu peito a tirara da cama e a levará para aquele campo no meio da noite. Lembrou-se do brilho embaciado da lua e da tempestade de relâmpagos que inflamava o horizonte com cintilações intermitentes de claridade. Naquele anoitecer, o sol pálido deixava o horizonte lilás, e cobalto escuro, o céu acima. Rory encontrou a cerca baixa que se estendia pelo comprimento da propriedade. Naquele momento, ela a seguiu novamente, da mesma maneira como a seguirá na noite em que a calma reconfortante tomou conta dela. Quase 30 anos depois, Rory enfim entendeu o significado daquela noite do passado. A atração no peito, o magnetismo que a arrastara e a sensação de paz que se apoderara dela ao erguer aquela rosa e sentir a doçura do seu perfume. Rory seguiu a cerca até os fundos da propriedade, onde fazia uma curva de 90 graus e se estendia à esquerda. Assim que chegou ao canto da pradaria, Rory olhou para o chão. A única vez além daquela em que esteve naquele lugar, ela encontrou as flores que sempre observava a tia Greta colher no jardim. Aquelas que ela ajudava a prender em buquês. Os adeptos das teorias conspiratórias podiam ter suas salas de bate-papo e discussões na internet. Podiam manter as ideias extravagantes e ignorantes acerca de Angela Mitchell e de onde ela estava no momento. Ninguém jamais saberia a verdade. Ninguém jamais a encontraria. Angela não queria ser encontrada 40 anos antes, e não queria ser encontrada agora. Rory ergueu o item que trouxera do carro. Um buquê de rosas preso em um maço bem apertado. Ela o colocou junto ao nariz, fechou os olhos e sentiu o doce perfume. Em seguida, agachou-se e depositou as rosas no chão. Você chegou ao fim de mais um audiobook e eu só posso agradecer pela sua presença até aqui. Cada ouvinte que acompanha nossas histórias fortalece os sussurros do imaginário e nos incentiva a continuar produzindo cada vez mais conteúdo de qualidade. Se você deseja ouvir ainda mais livros, receber audiobooks diários, acessar conteúdos exclusivos e conhecer obras que não chegam ao YouTube, considere assinar o nosso grupo VIP no Telegram.
Lá você encontra títulos inéditos, regravações com áudio aprimorado e uma comunidade apaixonada por literatura. O link para assinar está no comentário fixado. Obrigada por fazer parte dessa jornada e nos vemos na próxima história.